Márcio poderá nos salvar? Teste, 1, 2. Talvez seja o... Pai do Senhor, irmãos. Iniciar a aula. Em nome de Jesus. Lição 7. Uma prova de fé. A entrega de Isaac. Aula poderosa aí para entendermos, né, esse evento, esse... Oi? Não, tá aqui.
essa dinâmica de Deus com Abraão ali, né, envolvendo Isaac, algo que é muito importante, porque a gente tenha esse entendimento claro do que foi esse evento, de como isso se torna exemplo para as nossas vidas, o quanto isso impactou a própria história, né? E realmente fez de Abraão ali a referência definitiva da palavra fé, né? Palavra tão pequena, mas tão importante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, vemos agora em Tua presença, primeiramente te agradecer, Senhor, por mais uma semana, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Te agradecer por estarmos aqui, Pai, para aprender mais de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, a se fazer presente através do Seu Santo Espírito, movendo entre nós, Pai. Tenhamos um entendimento, clareza, Pai, em nome de Jesus, da Tua palavra, Pai. Ó Deus, dessa aula, Pai, que foi ministrada pelo Senhor ao escritor dessa revista, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Possamos sair daqui transformados, Pai, em nome de Jesus, sair daqui, Pai, ó Deus, alegrando-se, Pai, por mais uma vez, Pai, termos compreendido a Sua palavra de maneira, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, simples, Pai, singela, Pai, e prática, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, que seja um dia todo ele na Sua presença, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Agradecemos por aqueles que já estão aqui, aqueles que estão vindo, guarda, Pai, traz em segurança, Pai. Possamos ter uma manhã, Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Pai. Ó Deus, regozijando, Pai, em nome de Jesus, do Teu Santo Espírito, nos ensinando mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, lição 7, uma prova de fé, entrega de Isaac. Muitos comentários aí. É uma aula que, em termos da parte escrita, né, da lição, é uma aula até curta, né, considerada curta, mas em termos de comentário tem muita coisa para a gente falar e destrinchar aí essa história contada em Gênesis capítulo 22. Bom, o textuário da lição vai dizer: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Verdade prática, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Vamos lá em Gênesis capítulo 22. Vamos ler na nossa tradução. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Vamos ler até o 18. Estender um pouco a leitura aí. Até o final encerramento dessa história, né? Deus prova Abraão, é o subtítulo. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto.
e seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, um texto lindíssimo, né, que conhecemos, mas que às vezes possamos não ter ainda nos atentado a todos os detalhes dele, né? E aí a gente vai tentar aí, ao longo dessa aula, trazer alguns detalhes importantes. Primeiro conceito importante que a gente tem que garantir o entendimento é que aqui é uma provação de Deus, né? A gente sabe muito bem que Deus prova, mas Deus não tenta, né? E aí qual é a diferença entre tentação e provação? Tentação é algo que vem ao redor dos nossos desejos, né? Algo que vem para provocar a nossa firmeza espiritual, a nossa certeza da nossa caminhada cristã. Tentação, para simplificar, eu costumo dizer que tentação é algo que eu tenho que dizer não. A prova de Deus é algo que eu tenho que dizer, em geral, sim, eu creio, né? Então, normalmente, a prova de Deus vem para confirmar nossa obediência, confirmar nossa fé. E a tentação é algo que vem, que o inimigo possa colocar armadilhas, laços para nos fazer cair, ou então nós mesmos, em nossos desejos, em nossas concupiscências, nos colocamos em cenários em que nos colocamos ou somos colocados em cenários que precisamos dizer não, né? Aqui eu não vou, isso eu não faço. Então, essa é uma diferença simplificada da diferença entre provação e tentação. E aqui, naturalmente, como quem prova é Deus, né? Deus é quem prova, Deus não tenta. A aprovação, nesse caso, vai se estabelecer sobre Abraão. Nessa dinâmica que muitos vão considerar a maior prova que um homem já passou na história da humanidade, né? Entregar o seu filho, né? O filho da promessa, né? Aquele filho da velhice, né? O único, Deus fala que o único filho, né? Ismael já existia, mas Isaque era o único filho da promessa, era o único filho da aliança entre Abraão e Sara, né? E Deus considera ali, toma ali como Isaque a referência de único filho que ele estabeleceu para aquilo que Deus iria fazer a partir de Abraão. Então, em Gênesis capítulo 22, encontramos uma das passagens mais profundas e impactantes de toda a Escritura. A maior prova de fé enfrentada por um homem. Abraão, ao ser aprovado por Deus, torna-se o maior símbolo da fé obediente. Essa pequena, mas poderosa palavra que conecta o ser humano ao Deus verdadeiro quando acompanhada de confiança, entrega e obediência. O texto revela detalhes extremamente significativos. O primeiro, Deus chama Isaque de teu único filho, mesmo existindo Ismael, porque Isaque era o filho da promessa, aquele por meio de quem a aliança seria estabelecida. Segundo detalhe, Deus não explica seus motivos a Abraão, apenas ordena. Isso aqui é importante.
A fé verdadeira não exige explicações completas para obedecer. Então, Deus vai lá e ordena. Então, não tenta convencer Abraão de fazer aquilo que ele estava ordenando. Ordena, né? Todas as vezes nós queremos muitas explicações, né, para podermos tomar algumas decisões, e Deus, muitas das vezes, ele vai só ordenar. Vai por esse caminho. Siga isso daqui, e nós temos que obedecer. Terceiro ponto, Abraão responde imediatamente. Ele não discute, não negocia e não tenta adaptar a ordem divina à lógica humana. Quarto, a caminhada de 3 dias até Moriá representa um intenso sofrimento interior. Durante toda a viagem, Abraão carregava no coração a dor da possível entrega do seu filho amado. Quinto ponto, quinto detalhe, quando Isaac pergunta onde está o cordeiro para o holocausto, Abraão responde com fé e esperança: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mesmo despedaçado por dentro, Abraão fala com confiança no caráter de Deus. Isso é importante. Nós cremos num Deus que ele é imutável, que ele tem caráter, né? Que nós conhecemos as suas diretrizes. Então, muitas das vezes as circunstâncias vão nos colocar em lugares que nós vamos questionar se aquele Deus que nós dizemos crer, que nós conhecemos pela Bíblia, está realmente orientando naquela situação. Mas nós precisamos crer que a palavra final vem de Deus, né? Que Deus tem um caráter e que ele nunca vai negociar o seu caráter, a sua essência. E Abraão, ele entendia isso. Ele, olha, eu sei que esse garoto aqui é o filho da promessa. Deus está mandando eu sacrificá-lo. Alguma coisa tem aí, algum detalhe tem que Deus ainda não me disse, mas eu vou continuar crendo que alguma coisa vai acontecer. Sexto ponto, Isaac também demonstra submissão e confiança. Ele não resiste ao pai, mas se entrega, tornando-se igualmente figura de obediência. E o sétimo ponto que eu destaquei aqui, no momento decisivo, Deus intervém e providencia um cordeiro, revelando profeticamente a maior promessa da humanidade, a redenção através do sacrifício do próprio Filho de Deus. Essa experiência não foi apenas uma prova de amor, mas também uma confirmação da fé de Abraão e de sua disposição de colocar Deus acima de tudo. Por isso o Senhor reafirma sua aliança. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto você fez isso e não me negou o seu único filho, que certamente o abençoarei. Ao terceiro dia da jornada, ao terceiro dia, né? Olha quantos detalhes, irmãos. Abraão chega ao Monte Moriá carregando no coração o peso da entrega. Esse cenário aponta profeticamente para Cristo. Séculos depois, Deus Pai entregaria seu próprio filho no Calvário. Diferente de Isaac, Jesus seria realmente oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade. Isaac foi poupado pela provisão divina. Jesus tornou-se a própria provisão de Deus. Abraão recebeu seu filho de volta em figura de ressurreição, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 19, diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas Cristo ressuscitou verdadeiramente ao terceiro dia, vencendo a morte e garantindo vida eterna aos que creem. De Isaac veio Israel, da tribo de Judá nasceu o Messias, Jesus Cristo, aquele que abençoa todas as famílias da terra e concede aos que nele creem o direito de serem chamados filhos de Deus. Assim, Moriá não revela apenas a prova de Abraão, revela sobretudo o amor de Deus que não poupou seu próprio filho para nos salvar. Então, aqui é um dos maiores analogias, dos maiores paralelos que existem com a crucificação de Cristo, né? Por 3 dias, Abraão caminhou, sentindo a morte que viria do seu filho. Por 3 dias, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, por 3 dias, Deus, ele também sentiu, né? Doeu nele a morte de seu filho, Jesus. Mas Jesus foi, de fato, sacrificado.
Isaac foi poupado. E um detalhe importante nesse texto é que, quando a gente estuda, né, entende um pouco sobre as questões da teofania, né, de como funcionava no Antigo Testamento a presença de Cristo. Uma das formas que Cristo se apresentava no Antigo Testamento é quando nós vemos na Bíblia o anjo do Senhor, né, com A maiúsculo. Então, quando nós vemos aqui no versículo 11 e 12, né? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Então aqui é uma própria representação, próprio Cristo dizendo, olha, Abraão, não precisa sacrificar esse menino, porque o sacrifício sou eu, né? O sacrifício virá daqui a alguns milhares de anos, e esse sacrifício sou eu, né? E a partir daí, Abraão, ele realmente, em Isaac, Isaac inicia a semente que vai chegar até Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esse paralelo aí, a gente fez essa introdução, mas ao longo da aula vamos falar um pouquinho mais e vamos destacar aí essa prova de fé, essa grande prova de fé. Com certeza, se perguntar aqui, né? Quantas vezes nós não perguntaríamos por que a Deus, se Deus solicita... o Fabinho e a Jéssica, toma aí o Arthur, sacrifica para... meu irmão, agora que a gente é pai, né, que está começando a entender, né? Estava conversando com um amigo lá do condomínio essa semana. Eu falei assim, sabe, em discussão, quando alguém apela, fala assim, ó, você é pai, cara? Quando tem uma discussão entre homens, né? Aí tem alguma coisa assim, alguém fala, mas você é pai, cara? Senão você não vai entender o que eu estou falando, né? Aí tu começa a entender que realmente a pessoa não está apelando, não. Realmente faz sentido aquele confronto, né? Aí tu realmente só quando é pai que começa a entender isso. Vamos lá, introdução aqui, agora uma sequência aqui para a gente iniciar na aula. Ainda nos meus comentários aqui. O chamado de Deus na vida de Abraão exigia fé e obediência. O patriarca obedeceu a Deus em tudo e demonstrou ter uma fé inabalável. No entanto, Deus colocou a fé de Abraão à prova com aquilo que ele mais aguardou e talvez mais amasse, seu filho Isaque. Os objetivos da lição são 3. Mostrar que Abraão teve sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Então, sermos fiéis a Deus, né? Estarmos andando em obediência não nos exime de Deus nos provar, de vir realmente uma aprovação para confirmar a nossa fé, a nossa obediência num cenário um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Segundo objetivo, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. Terceiro, expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. Motivação e aplicação da aula. A lealdade é a virtude que nos torna prontos para cumprir a vontade de Deus. Por mais difícil que ela pareça ser, a lealdade é o resultado da fé em Deus. Só é leal quem tem fé. O leal fará o que é certo, por mais difícil que seja, como no caso de Abraão. Esse princípio é ilustrado em Mateus capítulo 25, vamos lá, versículo 14 ao 30, na parábola do servo infiel. Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. Então, a lealdade é mesmo quando, às vezes, parece que estamos sozinhos, né? Parece que Deus não está vendo. Parece que temos algum tipo de permissão e nunca temos, irmãos. Eu vi um pregador essa semana falando algo muito interessante. Nós somos livres, mas escravos de Cristo, né? Então, a nossa liberdade, ela precisa ter a condição
de estarmos servindo ao Senhor, né? Se queremos realmente alcançar aquilo para o qual fomos chamados. Então, Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30, a parábola dos talentos aí, e vai trazer essa dinâmica dos servos fiéis e o infiel. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui, uma pausa aqui, aqui é um grande exemplo de provação de Deus, né? Uma das grandes provações de Deus é o que nós estamos fazendo com os talentos que eles têm nos confiados, né? Então, seja um talento na área evangelística, na área do louvor, na área da pregação, na área que seja em que nós servimos a Deus, esses talentos que Deus tem nos dado, o que nós temos feito, né? Essa é uma das grandes provações que confirmam ou não a nossa obediência a Deus, tá? E aí, continuando. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a tudo o que tem se lhe dará, a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então aqui está uma sentença para aqueles que emborcaram, que esconderam o talento que o Senhor confiou, né? O ministério, o talento, aquilo que o Senhor deu de responsabilidade no serviço da sua casa ou do seu reino. Amém, irmãos? Então, para finalizar aqui a aplicação da aula, Abraão tinha uma fé viva que foi colocada à prova e evidenciada mediante a sua lealdade a Deus. Ele acreditava que Deus ia prover o cordeiro e que, caso seu filho viesse a morrer, o Todo-Poderoso poderia ressuscitá-lo. Então, aqui tem uma fé que em Hebreus vai explicar isso, né? E a gente entende que a Bíblia, é claro, que ela vai trazer a verdade, a luz, né? Aquilo que muitas das vezes possa estar num primeiro momento, numa primeira leitura ainda não muito claro. Em Hebreus vai trazer essa confiança de Abraão até na ressurreição, né? Então, ele responde a Isaac que Deus proveria o cordeiro, né? Então, é uma fé que ela é contra as circunstâncias, né? E é o que muitas das vezes mesmo, nós vamos ter que viver, né? Uma fé contra as circunstâncias. Porque é isso que Deus nos chamou realmente para sermos luzeiros e sermos referência, né? Mesmo que as circunstâncias nos coloquem numa situação de encruzilhada, numa dificuldade, nós somos o povo da esperança, né? Somos o povo da fé, da verdadeira fé.
Apenas um coração totalmente rendido à vontade divina poderia enfrentar algo tão difícil. A disposição de Abraão revela que a verdadeira fé não é passiva, mas obediente, confiante e pronta para entregar tudo ao Senhor. Agora sim, na revista, vamos começar. Introdução. Diz assim: Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra e do meio dos seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nesta lição. Tópico 1. Abraão tem sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Como criança, Isaque alegrou muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos, né? Então, realmente tem situações que é você e Deus, né? Tem até um louvor, né? É só você e Deus. Claro que, idealmente, nas situações, nós, realmente, entre irmãos, né? Em família, aquilo que for possível e fizer necessário até para solicitar uma oração, uma necessidade que realmente seja latente, que nós precisamos de força para enfrentar, é bem-vindo, né? É recomendável, né? Mas tem situações que realmente é uma dinâmica ali, só você e Deus, ali no tete-a-tete, e aí precisa realmente ter muito cuidado até para contar, porque muitas vezes a recepção não vai ser, de repente, aquela que você possa estar esperando, né? Então, tem que ter muito discernimento também para a gente poder abrir as situações que possamos estar vivendo em nossas vidas para uma outra pessoa. Tá bom, irmãos? Então, ter sempre esse cuidado para ter muita tranquilidade e certeza do que a gente está fazendo. Pastor? Melhor ficar quieto e ser tratado, né? Isso é verdade. Isso é muito importante, né? Porque realmente, às vezes, às vezes tomamos a decisão de expor alguma situação ou fazer algum certo comentário, alguma coisa que vai trazer repercussão, né? E não só na vida de quem é isso, é verdade. Tem que ter muito discernimento. A gente tem somente, por exemplo, no momento agora, né? Os irmãos estão todos prestando atenção no que eu estou falando. Aqui é um cuidado gigantesco, né? Que o pastor está falando. Então, e assim também nas conversas individuais, né? Quando a gente está com o irmão conversando, contando alguma coisa, alguma situação, sempre precisamos ter muito discernimento, cuidado, entendimento e sempre orar a Deus, porque sabedoria no final é um pouco disso, né?
A sabedoria é transmissão de conhecimento, né? Como nós transmitimos o nosso conhecimento? De maneira sábia ou muitas das vezes de maneira né, sem a sabedoria, insensato, né? Então, é algo que... E muitas das vezes o nosso conhecimento precisa ser moldado antes da gente achar que pode sair divulgando assim, né? Então, a gente precisa garantir. Por isso que é crescer na graça e no conhecimento o tempo todo, porque muitas das vezes a gente pode estar com algum entendimento. E aí o pastor até... a gente sempre se coloca muito à disposição, né? O pastor sempre coloca muito isso aqui, para a gente realmente, às vezes, estar com alguma questão, alguma dúvida, irmãos. Assim, a gente está sempre à disposição para ajudar, né? A gente tem realmente uma disponibilidade e tem certeza que, muitas vezes, a gente não vai ter resposta. E a gente vai também ser provocado a buscar entendimento, conhecimento e alinhar, né? E há tempo para tudo. É isso. Também tem isso, né? O ouvinte, né? Com quem nós estamos falando. Tem que pensar em tudo, irmãos. Não à toa temos 2 ouvidos, né? Uma boca, né? É isso aí. Então tem que realmente ter muita calma. Muita calma nessa hora. Ponto 2. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não disse: eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então, são vários detalhes que nós vamos vendo, que até o pastor está trazendo. Né? Muitas vezes, a forma como a gente fala, o que a gente fala, também vai demonstrar nossa fé, irmãos. Então, até isso também é algo que precisa ter cuidado, porque a gente precisa buscar essa confiança em Deus, buscar essa fé em Deus, para que o que a gente fala transmita fé, né? E não seja uma dificuldade que a gente vai estar transmitindo, perturbando a fé do irmão, né? Ou perturbando a fé de uma outra pessoa, ou causando dúvida em alguém que ainda precisa daquela fé que nós dizemos professar, né? Que nós dizemos crer. Comentário aqui. A ordem de Deus para que Abraão sacrificasse Isaque confrontava diretamente tudo aquilo que parecia lógico, razoável e até mesmo coerente com a promessa anteriormente recebida. Afinal, Isaque era o filho do milagre, o herdeiro através de quem Deus havia dito que levantaria uma grande nação. Né? Como é que esse herdeiro vai ser sacrificado? Né? Então, parece algo que não é razoável. Né? Mas, continuando. Porém, é justamente nesse cenário que a verdadeira natureza da fé se revela. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé não está baseada naquilo que vemos, compreendemos ou conseguimos controlar. Fundamental esse conceito aqui, né? Mas na certeza de que Deus permanece fiel mesmo quando não entendemos seus caminhos. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Aí são detalhes, né, que a gente vai aperfeiçoando o entendimento. Né? Uma das grandes formas, né, da gente até ter um entendimento mais profundo do texto é nós trabalharmos a negação daquele texto, né, para que a gente entenda o quanto que aquela afirmação tem profundidade. Né? E aqui em Hebreus 11:1 diz assim, ó, o que a fé é? Né? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Se ela é a certeza de coisas que se esperam, ela não é coisas óbvias, né? Não é coisas que eu espero ou que eu controlo. Olha o entendimento, olha que coisa interessante. E ela também é a convicção de fatos que se não veem. Então, se ela é a convicção de fatos que se não veem, ela não é algo que eu vejo, apalpo, né? Que eu controlo mais uma vez. Né? Então, a gente precisa trabalhar, por isso que a Bíblia precisa ser muitas das vezes realmente estudada, irmãos, precisa ser provocada, a gente precisa olhar o texto, provocar o texto, buscar a resposta, buscar a pergunta, questionar, é uma das formas, até o pastor Anderson, né,
dava essa matéria, né? Pela graça de Deus, dei essa última matéria no Senfo, que é hermenêutica. Fazer a hermenêutica do texto é questionar. É você buscar entender com Deus e provocar esse entendimento mais claro para que a profundidade daquilo entre no seu coração e se crie raízes, né? Então, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, ela não vai estar pautada naquilo que eu espero e controlo, e ela não vai estar pautada naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou percebendo, né? Então, essa é a fé que Deus nos chama a viver, essa é a fé que Abraão foi provocado a colocar em prática. Continuando aqui. Então, a fé não está baseada naquilo que vemos, compreendemos ou conseguimos controlar, mas na certeza de que Deus permanece fiel mesmo quando não entendemos seus caminhos. Abraão compreendeu que nem tudo aquilo que Deus pede será imediatamente explicado ao homem. Existem momentos em que o Senhor não procura argumentos, mas obediência. E foi exatamente isso que o patriarca demonstrou. Uma confiança tão profunda no caráter de Deus que foi capaz de caminhar sem respostas, sustentado apenas pela convicção de que o Senhor jamais falha. Essa obediência silenciosa revela também um dos maiores princípios espirituais ensinados por Jesus em João 14, 21. Vamos lá em João 14, 21. Foi uma sequência de mensagens aqui, né, que o pastor pregou aqui há tempo atrás, né, pastor, faz uns 2 anos, né, 2, 3 anos, sobre esse texto do "Se me amais, né, guardareis meus mandamentos". Essa sequência aí foi um tempinho aqui que a gente foi ensinado sobre esse texto, né, mas vamos lembrar aqui, João 14, 21, tem essa sequência de Jesus explicando a relação entre o amor a ele demonstrado através da obediência. João 14, 21 especificamente diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Amar verdadeiramente a Deus é obedecer a sua voz. Abraão não apenas dizia crer, ele demonstrou sua fé em atitudes concretas. Muitas vezes a ansiedade, a inquietação e a necessidade humana de entender todos os detalhes do agir divino se tornam obstáculos para aquilo que Deus deseja realizar. Muitas vezes é perda de tempo, né? Nós estamos perdendo tempo buscando entendimento, explicação de algo que não é para ser explicado, não é para ser entendido, é para ser obedecido, né? Muitas das vezes a gente também vai ter essa dificuldade, isso é natural, não é algo que é fácil falar, irmãos, apenas quem realmente, acho que todos aqui já passaram por provações, né? Sabe que no momento ali realmente não é fácil, né? É um momento que, quando chega, você realmente precisa ter muito equilíbrio e exercitar essa fé, de fato, né? Mas esses questionamentos, muitas das vezes, vão nos tirar do sobrenatural, né? Querer controlar as coisas, querer colocar as coisas no chão, né? Vai nos tirar daquilo que é o extraordinário, né? E que Deus muitas das vezes está nos chamando, querendo que nós vivamos, né? E precisamos sempre confiar na soberania de Deus, no final das contas, né? E é algo que Abraão tinha o entendimento. Deus é soberano, Deus tem caráter, Deus me chamou com um propósito, ele não vai anular o seu propósito de uma hora para outra, ele tem palavra, né? E essa confiança que foi guiando Abraão nesses 3 dias de caminhada com Isaac até esse evento que nós estamos estudando. O homem natural quer explicações antes da caminhada, garantias antes da entrega e segurança antes da obediência. Porém, o extraordinário de Deus normalmente acontece justamente no território onde a razão humana já não consegue sustentar o coração. Abraão venceu a luta interior contra a dúvida porque decidiu confiar mais na fidelidade de Deus
do que na lógica das circunstâncias. Por isso, mesmo diante da maior prova de sua vida, ele caminhou em paz, crendo que de alguma forma o Senhor cumpriria sua promessa. A fé madura não exige compreender tudo, ela apenas escolhe obedecer àquele que sabe todas as coisas, né? Então a fé, ela também é uma demonstração de confiança nossa ao nosso Deus, né? Você realmente é leal, você tem confiança, você tem esperança, você tem certeza no Deus que você serve, então demonstra a sua fé aqui. E aí vem a provação, né? É aquilo que eu falei lá atrás. Principal diferença entre provação e tentação. Tentação, eu tenho que dizer não, é algo que eu vou ser provocado a negar. Provação é sim, eu creio, né? E eu vou seguir isso que o Senhor está me direcionando. Eu vou buscar vencer na minha fé aquilo que são as circunstâncias que eu fui colocado. Amém, irmãos? Agora aí o ponto 3 desse primeiro tópico. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa. E também aceitou fazer parte do plano de Sara em consentir em ter um filho com Agar. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova de que a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Outra papel fundamental da prova, né? Forjar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, ter a nossa fé fundamentada, mais forte, mais viva, né? Aquelas pessoas que você conversa e fala assim, realmente esse irmão aí, ele é um irmão cheio de fé, né? A forma como ele fala, a forma como ele conta sobre a sua vida, sobre Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre como ele enxerga a vida, é algo que transmite fé, né? Transmite confiança. Essa fé não vem, né, num estalo, né? Não vem em mágica, ela vem sendo aperfeiçoada, amadurecida, tratada por situações que vão trazendo essa maturidade. Vamos lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 18. Romanos 4,18, Paulo vai escrever assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Amém? Então, essa interpretação, né, essa informação sobre a fé de Abraão nas circunstâncias do nascimento de Isaac. Comentário aqui. Abraão tornou-se um dos maiores símbolos de fé e obediência das Escrituras porque desenvolveu uma convicção profunda acerca da voz de Deus e das atitudes que precisava tomar diante dela. Sua fé não foi construída na ausência de lutas, falhas ou fraquezas. Pelo contrário, Abraão já era um homem experiente, marcado por limitações, medos e decisões equivocadas que trouxeram consequências reais para a sua vida, como acontece com toda atitude pecaminosa. Ainda assim, seus erros não anularam os propósitos de Deus, porque seu coração permanecia inclinado ao Senhor, confiando sinceramente em sua promessa, mesmo em meio às imperfeições humanas. Paulo destaca que Abraão, esperando contra a esperança, creu.
demonstrando uma fé que ultrapassa as circunstâncias naturais. Seu corpo já envelhecido e a esterilidade de Sara não foram suficientes para destruir sua confiança na fidelidade divina. Assim como uma ordem de sacrificar o filho da promessa não anulou sua crença que um Deus fiel proveria, de alguma forma sobrenatural, o retorno de Isaque do Monte Moriá, para que a promessa se cumprisse. Em Cristo, Deus continua requerendo de seu povo uma fé obediente como a de Abraão. Não uma perfeição humana absoluta, mas um coração disposto a confiar, depender e permanecer firme na palavra do Senhor. Essa fé é fortalecida pelo Espírito Santo, concedido àqueles que reconhecem sua necessidade de Jesus e se rendem à sua vontade. Assim, a fé verdadeira se manifesta por meio de 3 elementos. Olha só que interessante, irmãos. 3 elementos que a fé se manifesta. Uma firme convicção produzida pela confiança na revelação e na verdade de Deus. Então, eu sou convicto de que aquilo vem de Deus, né? Que a palavra, primeira coisa, é convicto que a Bíblia Sagrada veio de Deus, né? Que ela é a palavra de Deus, ela é o manual de fé e obras para as nossas vidas. Então, uma firme convicção produzida pela confiança na revelação e na verdade de Deus. Então, tudo aquilo que vem de fora da palavra, né, que não é diretamente pela leitura da palavra, pelo entendimento da palavra, precisa ser filtrado pela palavra, né? Então, é algo que nós precisamos também ter esse entendimento, porque senão achamos que tudo é de Deus, né? E às vezes vamos contra aquilo que a própria palavra está direcionando que é ou não é, mediante aquilo que Deus se apresenta como aquilo que vem dele ou que não vem dele, ou daquilo que é sua essência, daquilo que são os seus preceitos, seus mandamentos, daquilo que não é a sua essência, os seus preceitos, os seus mandamentos, a sua orientação. Segundo ponto, uma entrega pessoal e sincera ao Senhor. Então, é uma escolha pessoal. Então, eu não posso produzir fé em você, você não pode produzir fé em mim. Cada um vai produzir a sua fé na sua história com Deus. Nem mesmo um cônjuge pode produzir fé em outro cônjuge. Ele consegue auxiliar, dar um fortalecimento nessa fé, mas não produzir essa fé, não forjar essa fé no outro cônjuge. Então, isso é algo que precisa ser, é uma experiência pessoal ter fé em Deus, uma fé sincera e obediente. E terceiro ponto que a fé produz é uma vida transformada e conduzida pela obediência que nasce dessa entrega, né? Então, nós só temos capacidade de obedecer a Deus se seguirmos os 2 pontos, quer dizer, confiarmos na sua palavra, que ela realmente é a palavra desse Deus que nós amamos, que nós cremos, e entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Deus, buscando esse relacionamento pessoal com Ele. Aí sim, nós vamos ter capacidade de sermos transformados, sermos tratados por Deus e cada dia mais estarmos vivendo uma vida segundo os seus propósitos. Amém, irmãos? Agora vamos para o tópico 2 aí. A promessa confirmada. Ponto 1. Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Ler essa revelação de Deus dada ao escritor aos Hebreus. Hebreus 11, 17.
até o 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, né? Então essa revelação dada aí que Abraão tinha certeza de que a promessa feita a Isaque se cumpriria, né? Então ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus o recobraria, né? O ressuscitaria. Ponto 2 agora. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Vamos lá em Gênesis 22? Vamos ler novamente aquela parte final. Então, para Deus foi suficiente, porque ele viu realmente que Abraão iria fazê-lo, né? Então, Abraão, ele obedeceu, né? Porque o próprio Deus mandou parar aquilo que ele estava para fazer, né? Gênesis 22, 15 até o 18, Deus vai renovar aí a promessa a Abraão, né? Diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, né? Então, temos gratidão a Abraão, né? Chegou até nós também pela essa tomada de posição, né? É interessante perceber que Abraão já havia expressado, olha só que detalhe, irmãos, isso aqui é interessante para a gente também ter um entendimento claro sobre essa fé prática de Abraão. É interessante perceber que Abraão já havia expressado verbalmente a fé que existia em seu coração. Aos servos declarou: eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. A Isaque afirmou com confiança: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Entretanto, Deus somente bradou dos céus quando Abraão transformou sua fé em atitude concreta de obediência, levantando o cutelo para sacrificar seu filho. Isso revela um princípio espiritual profundo. A verdadeira fé não se limita às palavras, mas se confirma através da obediência prática. Que interessante, né? Abraão declarou fé. Ele falou para os servos: nós voltaremos. Ele falou para Isaque: Deus proverá o cordeiro para si. Mas Deus não encerrou a provação até a atitude ser exercida. Então, manifestar fé com a boca, com os lábios apenas, não é suficiente, né? Precisa virar ação. Aí sim Deus vai lá e aprova. É forte isso, né? Hebreus 11:1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Porém, em Abraão, essa convicção não permaneceu apenas no campo emocional ou intelectual. Ela produziu ação. Muitas vezes declaramos com confiança em Deus com os lábios, mas haverá momentos em que a nossa fé será provada pelas atitudes que tomamos diante da vontade do Senhor. A aprovação divina não veio apenas porque Abraão falou corretamente, mas porque ele obedeceu até o fim.
Assim aprendemos que a coerência espiritual é indispensável à vida cristã. Não basta professar fé, é necessário viver de modo compatível com aquilo que afirmamos crer. Por isso devemos permanecer vigilantes para que a nossa confiança não esteja apoiada em discursos ou emoções momentâneas, mas em uma verdadeira dependência do Espírito Santo, que produz em nós uma fé obediente, perseverante e prática diante de Deus. Importante isso aqui, né? Fundamental. Porque o mundo vai dizer que papagaio, falar até papagaio fala, né? Claro que a gente não vai levar para esse... Porque é importante também a gente manifestar a fé com a boca, né? Com os lábios, falar de maneira a transmitir os oráculos de Deus, a mostrar a nossa fé pelas palavras, né? Mas, muitas das vezes, nós vamos ser levados até a ação, irmãos. Assim, só a palavra, só a demonstração de fé por palavras não será suficiente, né? Deus vai nos levar até o limite da ação para que sejamos verdadeiramente aprovados. E isso demonstra a coerência, né? Que aquilo que falamos nós vivemos, de fato, né? Que é a grande diferença entre religiosidade e vida com Deus é essa. Religiosidade é da boca para fora, né? Vida com Deus é interior, né? É demonstrado pelas atitudes, mediante aquilo que o Espírito Santo trabalha em nosso interior. Amém? Agora, ponto 3 aí. Vamos para a reta final da aula, em nome de Jesus. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As escrituras sagradas, mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. E por que era necessário? Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer aos que são tentados. Vamos lá em Hebreus capítulo 2. Então, Abraão foi alguém tão importante que a Bíblia vai informar, vai dizer que era necessário que Jesus fosse descendência dele, né? Então, é algo que realmente determinou ali a história até mesmo do nosso Salvador, né? Essa atitude de Abraão, né? Essa fé de Abraão, ele impactou nesse tanto. Hebreus 12, versículo 14, até o final, até o 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Comentário. Jesus, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, humilhou-se voluntariamente para experimentar a morte em nosso lugar. Ao assumir a natureza humana, ele entrou na realidade do sofrimento, da dor e da tentação, não para ser vencido por elas, mas para vencer por nós aquilo que o homem jamais conseguiria vencer sozinho.
Por sua morte e ressurreição, Cristo destruiu o poder daquele que tinha o domínio da morte, isto é, o diabo, libertando aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte e da condenação eterna. Como nosso irmão primogênito e sumo sacerdote eterno, Jesus agora intercede diante do Pai em favor dos que nele creem. Ele conhece perfeitamente as limitações, fraquezas e lutas humanas, porque passou por tentações reais, ainda que sem pecado. Por isso, não temos um Salvador distante ou indiferente, mas alguém capaz de socorrer os que são tentados e fortalecer os que permanecem dependentes da graça de Deus. Então, por isso que Jesus, ele precisa ser o nosso melhor amigo, né? Não só porque ele é Deus, né? Mas porque ele é alguém próximo, né? Porque ele é alguém que viveu esse corpo mortal que nós vivemos, né? É alguém que nos entende, né? Que passou por cada detalhe da vida. A Bíblia vai dizer que em todas as coisas ele foi tentado, né? Então, se você está sendo tentado em alguma situação, pode ter certeza que Jesus nela também foi. E em tudo ele foi obediente, né? Sem pecado. Essa verdade também lança luz sobre a provação de Abraão em Gênesis 22. Naquele monte não estava em jogo apenas a entrega de Isaque, mas a confiança absoluta de Abraão no caráter e na promessa de Deus. O patriarca precisou decidir entre apegar-se ao filho da promessa ou permanecer fiel ao Deus da promessa, mesmo quando tudo parecia contradizer aquilo que o Senhor havia dito anteriormente. Humanamente, sacrificar Isaque significava colocar em risco seu futuro, sua descendência e a formação da grande nação prometida por Deus. Ainda assim, Abraão creu que o Senhor era poderoso até para ressuscitar seu filho, se necessário fosse. Moriá tornou-se então um cenário profético do próprio Evangelho. Isaque foi poupado, mas Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi verdadeiramente entregue para carregar o pecado da humanidade. Assim, a experiência de Abraão aponta para Cristo e nos ensina que a fé genuína se manifesta quando escolhemos confiar plenamente em Deus, mesmo quando aquilo que está em jogo parece precioso demais para ser entregue. Tá? E aqui, um ponto importante também para ser comentado, né? Não quer dizer que nós precisamos passar pela prova fingindo o que nós estamos sentindo. Isso é importante, né? Porque muitas das vezes a prova vai nos causar dor, vai nos causar sofrimento, vai nos causar choro, né? Mas o que Deus está provando ali é aquilo que nós manifestamos e aquilo que nós colocamos em ação, né? Para que nós tenhamos a aprovação de Deus e venha ali o escape, a salvação, a libertação. Venha aquilo que Deus escolheu fazer a partir daquela situação. Então, não quer dizer que nós tenhamos que fingir os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo de fato, vivendo, porque somos humanos, né? E o ser humano sente medo, aflição, dor, angústia, né? E esse fortalecimento para que nós possamos vencer esses momentos é em Deus, né? Então, não espere que ao outro eu tenha que manifestar ou tenha que me esconder ou me poupar ou poupá-lo daquilo que muitas das vezes eu estou verdadeiramente sentindo, né? Então, muitas vezes a prova vai nos trazer um momento ali de angústia, de dificuldade, de silêncio, né? De quietude, né? De estarmos realmente num momento que um sorriso vai ser difícil, né? A gargalhada não vai aparecer, né? Talvez até às vezes uma dinâmica de conversa não vai rolar, né? E é isso, né? Agora, o mais importante é a gente estar sempre guardando a fé, né? Estar sempre buscando
tornar a ação, em ação, aquilo que nós cremos, porque nós precisamos confiar, como Abraão fez, né? Confiou no caráter de Deus, né? Confiou no plano de Deus, confiou na resposta final de Deus, né? Confiou naquilo que Deus tinha de fato prometido a ele, né? E a maior promessa para as nossas vidas é vida eterna. Então, tudo que possa vir contra nós, de alguma forma, não retirará a maior promessa das nossas vidas se nós guardarmos a fé, né? Pastor Joaquim fala muito isso, né? Precisamos guardar a fé. Estamos nos últimos dias, meu irmão, vamos guardar a fé, porque realmente a gente tem visto aí que Jesus está verdadeiramente voltando, né? As coisas como estão se movimentando nesse mundo, que a gente tem visto aí que realmente dificilmente passarão muitos anos, viveremos muitos anos ainda, né? Se o Brasil não ganhar a Copa esse ano, eu acho que vai ser penta para sempre, não vai ser hexa, mas acho que é isso, é pentacampeão, o hexa já era. Vamos lá, para fechar agora, tópico 3. Tópico 3 aí, Abraão ofereceu seu único filho. Ponto 1, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá um cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou e se submeteu a tudo o que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado, né? Então, ter essa visão também a partir de Isaque é importante, porque também Isaque teve um papel interessante aqui de obediência e de confiança no seu pai. A morte de Sara. Depois de haver passado por tantas provas em sua vida, Abraão viu sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra em Kiriat Arba, Hebrom, na terra de Canaã. Pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar sua esposa. Vamos lá em Gênesis capítulo 23, vamos ler aí essa história. O sepultamento de Sara. Esse tópico 3 aqui, principalmente essa parte de Sara, acho que é mais assim, o escritor aqui da revista não quis deixar, né, esse evento importante, né, passar desapercebido pela revista. Então, deu aqui uma estrelinha aqui para a história de Sara, né, porque é importante realmente. Mas em termos da aula em si, não tem tanta relação ali com aquilo que nós já comentamos bastante. Então, por isso que a gente vai só basicamente ler e encerrar a aula, tá, irmãos? Mas é importante porque temos que honrar aí a vida de Sara também. Então, Gênesis 23, versículo 1 até o versículo 6. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor.
tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para sepultares a tua morta. Né? Agora, ponto 3. Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. No entanto, não a quis doada como foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. Né? Então, fez questão de pagar a sepultamento de Sara. Vamos continuar aqui então na Bíblia, versículo 7 até o 9. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê, pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Amém? Agora, para concluirmos. Nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem, de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso para que que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convidar o pastor. Aleluia. Deixa eu ver aqui, tem uma solicitação aqui. Louvado seja Deus. A área infantil vai ter uma reunião agora com os pais e professores da EBD. Essa reunião foi agendada, tá? Então, os papais aí podem ir, e quem não está na reunião pode vir aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos